Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? Seja bem-vindo ao Princípio Regulador. Meu nome é Paulo e este é o terceiro episódio da série Breve Catecismo na Prática, onde aprendemos mais sobre como aplicar os ensinamentos bíblicos que foram expostos e organizados em um dos documentos mais importantes da fé reformada. Bem, para responder à pergunta do início desse episódio, nós precisamos considerar algumas coisas. Geralmente, quando esse assunto entra em pauta, ou seja, sobre qual é o foco primário de toda a palavra de Deus, muitas respostas prontas costumam vir à nossa mente. Logo surgem aqueles que dizem mais ou menos assim: a Bíblia é o manual de instruções da vida. Tem tudo o que nós precisamos para obedecer a Deus e todos os princípios para viver corretamente. Essa afirmação não está de todo errada, pois de fato o Senhor deixou a sua lei perfeita para que o homem a siga. Porém, existe um problema em dizer ela de forma isolada, pois isso costuma alimentar o moralismo, ou seja, se eu apenas seguir essas regrinhas aqui, serei uma boa pessoa diante de Deus e dos homens, alguém honesto que merece o céu. Quem nunca ouviu, ou pior, disse algo como: eu não roubo, eu não mato, não adultero. Isso sempre com aquele tom de quem pensa: sou alguém merecedor do céu, tenho um bom coração. Tal pensamento ignora o fato de que a Escritura mostra com clareza que nada do que nós fazemos com as nossas próprias mãos pode gerar salvação, pois esta se encontra somente em Cristo Jesus. Dito isso, muitos outros, querendo fugir de tal moralismo, dizem algo que também é correto, mas que pode também trazer seus perigos, e eu logo explico por quê. Eles dizem algo como: a Bíblia fala sobre Jesus, é claro, é tudo sobre revelar a pessoa de Cristo, seu nascimento, sua vida, seu exemplo, os seus ensinamentos, sua obra, sua graça. Tal percepção está certíssima, como eu mencionei. De fato, o centro de todas as coisas é o glorioso Senhor Jesus Cristo e absolutamente tudo na Bíblia aponta para ele. Porém, o nosso coração é tão pecaminoso que consegue perverter até mesmo essa verdade tão bela, transformando-a muitas vezes numa desculpa para cultivar um descaso quanto à parte prática da Escritura, aquilo que envolve as disciplinas espirituais, o zelo pela santidade ou tudo que pareça muito litúrgico ou muito religioso. Este pensamento, por sua vez, omite outra importante verdade bíblica. Aquele que é salvo por Cristo deve buscar ser santo e obediente à lei, servindo e cultuando a Deus não como uma forma de ter mérito, mas em gratidão e em amor àquele que é o único digno de toda honra e louvor. Ambos os exemplos são apenas algumas das manifestações que mostram o quão pecaminoso é o coração humano e como é fácil deixar que conceitos certos, como a lei de Deus e a sua graça, se tornem doutrinas erradas e perigosas que ferem os princípios da Escritura. Dado esse panorama, podemos ver o quão importante é a resposta dos teólogos da Assembleia de Westminster à terceira pergunta do Breve Catecismo. Ela diz assim: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer a respeito de Deus, bem como o dever que Deus requer do homem. Ou seja, a partir dessa análise, nós somos apresentados a uma visão que contém uma união bem polida de ambas as ideias já descritas aqui, que acaba por evitar os erros nos quais elas estão suscetíveis a cair. Veja, é dito que a Bíblia é um livro que tem dois assuntos principais. Ela é sobre Deus, mas também sobre o que Ele requer de nós. E é somente nestas duas verdades inseparáveis e eternamente interligadas que encontramos a chave principal da interpretação das Escrituras e para a prática dela em nossas vidas. Essa junção de ideias age como uma espécie de guarda-chuva que cobre qualquer assunto que possa ser abordado à luz da palavra. É como um firme e seguro alicerce sobre o qual construímos toda a estrutura de entendimento das Sagradas Letras. Vamos para alguns textos bíblicos que falam a respeito. Em João 5,39, o Senhor diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna,
e são elas mesmas que testificam de mim. E o último versículo do mesmo livro nos mostra que os sinais de Jesus foram registrados para que creiamos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. Ou seja, o primeiro propósito das Escrituras é de fato apresentar quem é Deus. E aqui está uma verdade gloriosa para meditarmos em nosso coração sempre que abrirmos nossas Bíblias. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que posicionou cada estrela em seu lugar, que domina sobre todo o universo, este Deus, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que era e que há de vir, o glorioso soberano, o único digno de toda honra, glória, louvor e adoração, que rege a história com mão poderosa, que detém em si toda a miríade de perfeições e infinitude de santidade. Este Deus soprou graciosamente, através de homens por ele inspirados, um relato infalível de seu caráter, de seus feitos e de sua vontade, com o objetivo primário de que o conheçamos. Quão íntimos se tornam, meus irmãos, os momentos de devoção diária, os cultos familiares, a adoração congregacional aos domingos, quando os nossos corações se concentram no fato de que o Deus sobre quem lemos na palavra, o Senhor a quem oramos, não é um ser distante e frio, mas sim um Deus que, mesmo assentado no mais alto trono de glória, se inclina aos pecadores e se revela em toda a sua santidade e amor, justiça e misericórdia, perfeição e benignidade, poder e longanimidade, ira e compaixão. Agora, vamos para alguns textos que falam a respeito da segunda finalidade das Escrituras. Romanos 15, verso 4 diz: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Já Paulo, em 1 Coríntios 10:11, declara: Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Repare bem nas palavras usadas pelo Espírito Santo inspirando estes homens, e note que tudo o que há nas sagradas letras que o Senhor nos deixou foi escrito para nos ensinar, nos dar paciência e consolação, nos conceder esperança, nos fornecer um exemplo e também nos advertir. Não são estas coisas buscas de todo o homem através dos séculos? Não estão todos atrás de sua própria forma de ensino, sua versão do que é paciência e consolo, sua visão de esperança, seu sumo exemplo e sua percepção de advertência? Bem, talvez essa última palavra não esteja tão em alta nas listas de objetivos da sociedade, mas é certo que todos precisamos dela. E não somente dela, mas de todas as demais que já foram citadas. Acontece que apenas buscar tais coisas, sem buscarmos no lugar certo, só nos deixará tateando no escuro, como cegos que guiam a si mesmos e outros cegos ao abismo, que sempre chama outro abismo. E é aí que a graça de Deus entra novamente. Ele não deixou sua criação desamparada quanto à maneira de se obter a instrução para todas as áreas da vida, mas deixou absolutamente tudo o que é necessário para isso na sua infalível palavra, como Miqueias aponta no verso 8 do capítulo 6 de seu livro. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. É o Senhor que define o que é bom, e ele não nos deixa no escuro, mas como bom Pai, justo Rei e perfeito Senhor, exerce um papel de sumo pastor que conduz a nós, ovelhas que não sabem guiar a si mesmas, no caminho correto. E isso não é motivo de lamento, como nossa rebelde carne insiste em pensar, e sim de grande alegria. No Salmo 119, o autor diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. E esta deve ser a nossa declaração também.
a plenos pulmões e com gratos corações. Eu não sou um guia confiável. É o Senhor que me pastoreia, e com a graça dele a me sustentar e o seu Espírito a me transformar, buscarei então obedecê-lo com todo o meu ser, atento aos mandamentos e estatutos deixados por ele, pois são perfeitos. Somente conhecendo o Deus Criador e o que ele ordenou a Adão, é que iremos entender como toda a humanidade caiu em desobediência e carece da glória de Deus. Somente conhecendo o Deus Santo e o padrão de santidade que ele requer de nós, é que iremos entender nossa incapacidade de nos reconciliarmos com ele. Somente conhecendo o Deus Salvador e a fé que ele nos chama a ter nele, é que iremos entender a obra salvífica de Cristo, que pagou pelos nossos pecados. Somente conhecendo o Deus do pacto e a lei que ele nos deixou, é que iremos entender que, com a capacitação do Espírito Santo habitando nos seus, devemos e agora podemos, finalmente, obedecê-lo. Somente conhecendo o Deus poderoso e as promessas que ele registrou com seu divino sopro, é que iremos entender o quão dependentes somos de sua misericórdia para todas as esferas da vida. Somente conhecendo o Deus fiel e a esperança que ele dá aos filhos da aliança, é que iremos entender, ao menos um pouco, a majestosa eternidade de louvor a ele e comunhão com ele. E que Deus nos ajude, meus irmãos, a pensarmos e vivermos, buscando enxergar pela sua graça, em cada parte do texto bíblico, não importando qual seja, aquilo que o Senhor quer que conheçamos sobre ele e aquilo que ele requer de nós.